Boa noite para você que nos assistem, são 7 horas e 28 minutos, ao vivo, direto do centro de Linhares, onde aconteceu agora há pouco uma entrevista coletiva com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o governador Paulo Artung também passaram por aqui e conversou com a imprensa. E a gente faz daqui hoje, né? Daqui o nosso Sim Notícias. Boa noite para você que está em casa nos acompanhando. E a gente vai para um rápido giro, né? Sobre a situação, né, que está aqui no litoral de Linhares, a nossa foz do Rio Doce. A nossa reportagem acompanhou toda a situação, a chegada dessa onda de rejeitos de minério à foz do Rio Doce no final de semana. E vamos aos assuntos principais de hoje. A apreensão dos moradores de regência, né, aquela preocupação com a chegada desses rejeitos e o desdobramento de tudo isso que deve acontecer nos próximos dias. Vamos acompanhar uma reportagem. Quem olha não acredita. A lama que chegou ao litoral mudou o cenário natural da Praia de Regência, no norte do Espírito Santo. Neste domingo, muitos curiosos, especialistas, imprensa nacional e internacional se concentram aqui no Cais do Porto, em Regência, que fica a 45 quilômetros do município de Linhares. Este é o primeiro dia em que todos podem constatar a chegada da onda de rejeitos de minérios de ferro aqui na foz do Rio Doce. A apreensão dos moradores era grande. Muito triste, né? Você chegar na sua casa, no seu lar e ver a situação que está o nosso rio. Eu não tenho palavras para dizer o que está acontecendo conosco aqui. As pessoas estão tampando os olhos, tá achando que isso aqui é normal, é um acidentezinho, não é um acidentezinho. Isso aqui foi uma das maiores, né, catástrofes que aconteceu no Brasil. Então nós temos que dar maior importância a isso aqui. A vila, ela vive da pesca e do turismo. E do surf. Surfista não vai querer surfar. Turista não vai querer vir. Para o Réveillon, as pousadas já estavam todas cheias e a desistência está num nível alarmante. O diretor do filme A Onda da Vida, rodado em Regência, disse que sua ficha ainda não havia caído. Como é que uma empresa que gera bilhões por ano consegue deixar um erro tão primário desse acontecer? Que tipo de liderança a gente tem lá? Que tipo de governantes a gente tem lá para deixar uma... É importante para a gente essas mineradoras, a população sabe disso, a gente não quer o fim delas. A gente quer um trabalho profissional acontecendo, a gente quer um trabalho à altura de uma empresa do tamanho da Samarco. A paisagem aqui na foz do Rio Doce mudou completamente em poucas horas, como vocês podem observar. A lama tomou conta do manancial. A contenção feita pela Samarco não adiantou em praticamente nada, porque os resíduos de minérios de ferro vieram parar tudo aqui. As boias não conseguiram conter a lama que chegou ao estuário, lugar cheio de ilhas e manguezais, reduto de desova e reprodução de animais aquáticos. Já sabíamos, né? Isso daí não é um material apropriado para esse tipo de acidente, de tragédia. Isso daí é coisa para o petróleo, então a gente já sabe que isso não ia funcionar. Mas a Samarco discorda e afirma que a contenção foi eficiente. Na verdade, a eficiência da contenção chegou a 80% de eficiência. A gente tem no Canal Norte, onde está passando o fluxo principal do rio, 2.500 pontos de turbidez. Dentro das contenções, a gente tem até 80% menos de material. Para a representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o momento é de avaliação. Ainda não dá para mensurar todo o impacto. Até precisa de um tempo ainda para poder coletar essas informações, fazer um monitoramento, para depois serem estabelecidas as ações que devem ser feitas, né? Enquanto isso, os ninhos de tartaruga estão sendo monitorados pelo projeto Tamar, por causa da chegada dos rejeitos de mineração. Nós já retiramos todos os ninhos que tem na região, na área de possível impacto, todos os ninhos possíveis de serem transportados, e os ninhos que estão para nascer, nós estamos com monitoramento intenso para que os filhotes não saiam imediatamente para o mar e a gente os leve para áreas mais distantes. As fêmeas a gente vai observar se elas pressentem a água, a diferença e buscam as praias mais distantes de Pontal, Guriri ou mesmo aqui Barra do Riacho, né?
Bom, como a gente sabe, o distrito de Regência, na Foz do Rio Doce, tem um grande estuário ali, é local de desova de tartarugas ameaçadas de extinção, né? Tartaruga de couro, a tartaruga cabeçuda, né? São espécies em extinção, e há uma grande preocupação com relação aos impactos ambientais. Na última sexta-feira, nós acompanhamos, indo para a Regência, acompanhar a expectativa dos moradores pela chegada desses resíduos, nós conversamos também com os surfistas, né? Eles estão bastante preocupados, bastante apreensivos com o que será dessa praia tão querida e tão importante no cenário do surf. Muita gente vem praticar o surf aqui na região. Segundo os surfistas, né, é uma das 4 melhores ondas do país, estão lá em Regência, né? E o que será de Regência, dessas ondas de Regência depois desse impacto ambiental? Vamos conferir a matéria. Considerada o berço de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção, Regência, no litoral de Linhares, corre o risco de perder também um de seus outros grandes atrativos. As ondas daqui são consideradas uma das melhores do país para a prática do surf. Horas antes da chegada dos rejeitos de minério ao litoral capixaba, esse grupo resolveu pegar a chamada Onda da Despedida. Uma atitude simbólica de quem ainda não sabe quais serão os reais impactos nestas águas depois da chegada da lama. Para nós aqui é o nosso tesouro maior, né? Onda não vai faltar, o problema é que vai estar suja. Isso vai ser o maior problema, entendeu? Uma das melhores ondas do Brasil, que ainda não foi explorada, que tem muito para ser explorado, mas que é muito triste essa lama estar chegando aqui e nosso tesouro está sendo perdido. O litoral de Regência é considerado um dos melhores do país para a prática do surf. Por aqui passam surfistas de todo o Brasil em busca das melhores ondas. A informação de que possa haver um grande impacto ambiental aqui na região tem assustado os praticantes da modalidade. Mais de 20 anos que eu frequento aqui, nunca imaginei que um dia a gente ia passar por isso aí, cara. É muito triste, eu fico até chocado assim, entendeu? É muito triste o que a gente está passando aí. A gente veio mesmo para fazer tipo a despedida, né? Deus queira que Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos ver o que vai acontecer da agora para frente aí. O tom esverdeado do mar deu lugar a uma grande faixa de água barrenta. Preocupação a mais também para os técnicos do Projeto Tamar, que trabalham na preservação dos ninhos de tartarugas das espécies cabeçuda e de couro. As equipes percorrem uma extensa faixa de areia, removendo ovos de tartaruga de lugar. Ao todo, são 37 quilômetros de praia monitorados por uma equipe do Projeto Tamar, composta por um biólogo e 4 estagiários. Eles fazem diariamente uma varredura aqui pela praia, vistoriando os ninhos de tartaruga para conferir se os filhotes estão em segurança. Nós acompanhamos o momento exato em que um desses ninhos foi visitado pelos biólogos do Tamar. Nesse momento, é uma única pessoa da dupla que vai manejar os ovos e colocar dentro da caixa térmica. Cerca de 80% do ninho vai nascer. Só que a gente tem uma estimativa de que cada 1000 filhotes que entram no mar, só 1 ou 2 vão sobreviver e conseguir chegar à idade adulta e reproduzir, fechar o ciclo de vida. Bom, e agora a gente vê como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de sol com nuvens, bastante nuvens, né? Sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 23 e 37 graus. Colatina, variação entre 22 e 38. Em São Mateus, a mínima será de 21, a máxima pode chegar a 34 graus. Em Vitória, mínima de 23 e a máxima 35 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, nós vamos ver os prejuízos, né, que o comércio de Regência já sofre em função desta tragédia ambiental. Nós já voltamos. Bom, estamos de volta com o Sim Notícias. Para você que nos acompanha, estamos ao vivo aqui direto do centro de Linhares, onde aconteceu agora há pouco uma entrevista coletiva com a ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e também com o governador Paulo Artung. E a gente acompanhando toda a situação desta onda de rejeitos que chegou aqui à região. Em Regência, além dos impactos ambientais, não só Regência, claro, como o estado de Minas, aqui do Espírito Santo, dos impactos sociais, há também prejuízo econômico para a comunidade, né? A comunidade bastante preocupada, porque o comércio já sofre os impactos desse problema. O movimento nas ruas da pequena vila é intenso depois da chegada da onda de rejeitos ao litoral do Espírito Santo. Apesar do enorme prejuízo ambiental, há setores do comércio local que têm aumentado o faturamento mesmo em meio a tanta destruição. Realmente, mas não é o que a gente esperava, né? A gente esperava que começasse o verão e isso fosse tudo normal. Isso aí vai ser só momentâneo, uma coisa que não é o ideal para comércio local. E quem é esse público? São pesquisadores, são ambientalistas? Não, é mais o pessoal operacional mesmo, das empreiteiras, esse pessoal que está vindo aqui para fazer a contenção da lama, né?
Mas apenas uma parte do comércio tem conseguido se manter neste caos. O turismo foi fortemente impactado logo que o anúncio do rompimento das barragens de Mariana, em Minas Gerais, foi divulgado. O dono desta pousada investiu alto pensando em receber bem os visitantes, mas viu praticamente 100% das reservas para o Réveillon e parte do verão serem canceladas. Por conta da especulação, né, da falta de informação precisa do que aconteceu, do que vai acontecer, desistência em massa de um verão já com sucesso garantido, né? A lotação esgotada e de repente a gente comprou colchões novos para receber esse hóspede, para ter essa receptividade, né? E agregar ainda mais para o futuro, né? Então a gente comprou colchão, comprou roupa de cama, fez um enxoval completo, botou TV a cabo, botou tudo e de repente a gente não sabe o que fazer agora. Para o empresário, todo o esforço dos comerciantes que fez o turismo da vila crescer nos últimos anos foi por água abaixo. Estou aqui há 10 anos, né, e acompanhei toda a evolução turística, social e econômica do lugar, investi aqui. E o que mais pesa não é o sonho, né? Que você não tem como mensurar. Você trabalha uma vida inteira para construir uma situação de um lugar onde você quer viver, quer estar e que sonha com o futuro e de repente é tudo destruído. Ou não sei, ninguém sabe nada, está todo mundo muito perdido e sem saber o que vai ser. Realmente é uma situação muito difícil, né? A de comerciantes, pescadores, famílias que dependem do Rio Doce e que estão nesta grande dificuldade e agora não se sabe até quando, né, vão continuar nessa situação, até quando isso será solucionado. E durante esse domingo, muito se falou se a barragem, a intervenção feita pela Prefeitura de Linhares no Rio Pequeno, que é de onde se tira a água que abastece a cidade, ela suportaria, né, e chegou-se até a mencionar que a água do Rio Doce estaria entrando Rio Pequeno acima. Vamos conferir uma reportagem sobre o assunto e daqui a pouco uma conversa com o secretário municipal de Meio Ambiente sobre a intervenção que foi feita lá, se ela realmente vai suportar e nós não tenhamos problemas de abastecimento de água aqui na cidade. Depois de boatos que surgiram na tarde desse domingo, muitos curiosos vieram até aqui, onde foi construída a barragem que separa o Rio Pequeno do Rio Doce. Nós estamos aqui no local e constatamos que os boatos não são verdadeiros. E segundo o secretário de Meio Ambiente, a água do Rio Pequeno está barrenta, está mais turva devido à chuva que caiu ontem. A população pode ficar tranquila, não há alarde, né? Na verdade, talvez as pessoas confundiram a obra de proteção que nós estamos fazendo. Nós acabamos de instalar uma lona impermeabilizante e os big bags, que são sacos com 5 toneladas de areia, para proteger a barragem numa possível enxurrada. Vamos supor que chova muito, né? Mais a oeste, então pode vir uma enxurrada, então agora nós estamos aqui protegidos com até 3 metros de altura de água, né? É visual, você vê que não há contaminação de uma água para outra, que você vê o Rio Doce praticamente laranja-vermelho e a água do Rio Pequeno, claro que ela tem um pouquinho de barro, porque choveu muito ontem, é normal, mas a população de Linhares pode ficar tranquila. Rodrigo Paneto ainda informou que existe a possibilidade de construir outra barragem em outro ponto do Rio Pequeno, principalmente se a chuva se intensificar na região. Nós já estamos discutindo a construção de uma segunda barragem no Rio Pequeno, né? Então vamos fazer mais uma outra barragem para a gente proteger de fato a cidade. É uma discussão que se inicia amanhã e não demora, porque são questões emergenciais e a gente não pode esperar quando é a segurança e a saúde das pessoas. Imagens aéreas mostram a mancha próximo à barragem e nesta segunda-feira a população ainda está preocupada. Moradores dos bairros Aviso e Centro enviaram fotos para a nossa redação. São de recipientes com água da torneira. Pelas imagens, dá para notar como a água está amarelada. Em nota, o diretor do SAAI informou que são problemas pontuais devido ao aumento do consumo de água, já que Linhares está fornecendo para outros municípios como Colatina, afetados pela lama de rejeitos de minério de ferro. A pressão na rede acaba caindo e quando volta, vem com força total e os resíduos que estão na rede saem nas torneiras. Segundo Gelson Suave, a água captada no Rio Pequeno está sendo tratada normalmente. Quem se sentir
prejudicado, é só entrar em contato com o SAAI. Pois é, muito se falou dessa possível passagem da água do Rio Doce para o Rio Pequeno, que aumentou a preocupação com relação ao abastecimento de água da cidade, mas o secretário já tranquilizou a população aí. Ele está aqui ao meu lado, ao vivo, conversa conosco, Rodrigo Paneto, secretário municipal de Meio Ambiente. Bom, secretário, a população então pode ficar tranquilo com relação a isso, que o nosso manancial que abastece a cidade, ele está preservado. Claro, o Rio Pequeno está preservado, estamos cuidando disso. Ontem não houve nenhum vazamento, né? Choveu muito, então aquele barro é um barro normal do rio. E não obstante a tanto, nós amanhã vamos começar a construção de uma nova barragem. Por quê? Como nós podemos vir agora com o pessoal do IEMA, até a própria ministra, nós vamos entrar nos regimes de chuva e nós temos um receio de que haja aí um regime hídrico muito grande e tenhamos uma enxurrada. E a barragem que está posta hoje no Rio Pequeno é uma barragem que tem uma garantia em torno de 2,5 metros, 3 metros. Agora nós vamos construir uma outra barragem mais resistente, com um material impermeável, para termos a segurança de uma cota hídrica de até 7 metros. E essa obra começa quando? Amanhã. A obra já começa amanhã, o canteiro de obra já está sendo mobilizado, porque nós estamos sendo surpreendidos, né, com o formato dessa onda. Ela não tem um padrão, né? Ela vem se colocando de diversas formas. Então a gente vai fazer essa obra, ela é emergencial, ela é importante, porque eu volto a ressaltar, a preocupação número 1 dessa administração é com as pessoas, com a saúde das pessoas, a segurança das pessoas e a água potável. Secretário, a chegada da onda de rejeitos à regência deixou a população realmente muito apreensiva, a comunidade lá, que tem uma relação muito especial com o rio e com o mar também, né? E hoje pela manhã, muito se viu espécies, né, do Rio Doce mortas em regência e povoação também, né? Isso é resultado dessa onda que já chegou? Fala um pouco sobre esse assunto. A turbidez, que é aquela cor barrenta da água, ela anda em média de 3.000 a 6.000, são os índices que a gente vem fazendo no decorrer do dia, né? Então o que acontece? Com a água muito turva e aquele barro é muito fino, ele penetra nas guelrias dos peixes e acabam os matando. Alguns ainda, provavelmente, alguns cientistas dizem, que morreram na foz, que são peixes de água doce. Vinham fugindo da onda, quando se depararam com a água salgada, não é o habitat, acabaram também morrendo. Pois é, nós perguntamos aqui à ministra sobre a extensão dessa lama no mar. Havia perspectiva de que ela avançasse 9 quilômetros mar adentro, já extrapolou, inclusive ao risco de que ela chegue nos próximos dias ao balneário de Pontal do Ipiranga, um balneário bastante visitado, e justamente no momento em que se começam, né, os preparativos para o verão. Nós teremos também prejuízos, então, para essas comunidades durante o verão, porque é um momento em que o comércio, em que muita gente vem para aproveitar o nosso litoral. É difícil precisar, né? Como eu disse, a onda ela não é estável, né? Ontem mesmo ela avançou, hoje num sobrevoo às 10 da manhã ela já tinha voltado um pouco, então ela estava 12 quilômetros mar adentro, em torno de 15 quilômetros ao norte e 7 quilômetros ao sul. Nesta noite, nesta madrugada, entra um vento nordeste, então provavelmente ela volte para a região de regência. É importante dizer que nem a própria empresa, nem os órgãos ambientais, nem a gente, ninguém pode dizer em quanto tempo vai parar de descer dejetos da represa de Fundão, porque em Mariana ainda verte dejetos no Rio Doce. Só para a gente finalizar, o senhor disse que o importante primeiro é cuidar das pessoas, e a gente vê que a comunidade de regência, de povoação, as famílias estão assim, meio que perdidas. A gente conversa com as pessoas nas ruas, os comerciantes, estão praticamente desorientados, né? A regência já sofreu com o problema de abastecimento de água, né, porque o Rio Doce não era possível captar água lá. Agora, com relação a essas famílias que precisam tirar do Rio Doce o ganha-pão, como é que vai ser? A prefeitura, o governo do estado vão estar juntos para ajudar essas famílias? Hoje, na audiência pública com a ministra, eu fiz um apelo à ministra e ao governo que nos ajude, né, tanto a empresa também, que ela vai ser obrigada a prestar esse auxílio aos pescadores, que nos ajude a construir o mais rápido possível um cadastro para que essas famílias tenham um emergencial, como se fosse um defeso por não estar podendo pescar. E também, não só esse emergencial, temos também que, dependendo do tempo e da extensão do dano, nós vamos ter que ensinar os pescadores a fazer outra atividade ou não pescar mais no mar ou no Rio Doce ou em outros estuários, outras lagoas que o município tem. Quero agradecer muito a presença do secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Paneto, falando um pouquinho sobre esses impactos. Muita coisa ainda por vir, a gente ainda não tem essa real dimensão. É aguardar o passar dos dias, né, e as providências que devem ser tomadas.
temos que tomar providências sérias, rápidas, coerentes, algumas com muita coragem, porque a intervenção no meio ambiente não é simples, mas quando se tem foco, proteger as pessoas, proteger o ser humano, proteger a captação da cidade, a gente consegue evitar tragédias como vem passando os nossos irmãos de Colatina. Tá joia, eu agradeço aqui a disponibilidade, né, do secretário em aguardar aqui para falar com a gente, ao vivo, direto aqui do Hotel Deizinho, no centro da cidade. Nós vamos agora para o nosso esporte, depois do intervalo a gente acompanha na íntegra a entrevista dada pela ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente. Vamos ao esporte agora. Sim, Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. O assunto é Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Corinthians fez a festa de campeão e goleou São Paulo por 6-1, mesmo atuando com uma base reserva. Esse gol aí de Bruno Henrique ajuda a contar a história da partida. O Fluminense veio aqui ao estádio Kleber Andrade, e venceu a equipe do Avaí por 3-1. Esse aí é um dos gols do Fluminense, e aí o Fluminense acabou ajudando o Vasco da Gama, que também se autoajudou, vencendo o Joinville na casa do Joinville 2-1. Nenê fez o primeiro gol do jogo. Bom, agora 3 a 4 equipes continuam brigando para não serem rebaixadas. O Figueirense, o Curitiba, o Vasco da Gama, o Goiás. Mas esse daí, ó, esse guerreiro, o Joinville, está fora da batalha, já caiu para a segunda divisão do ano que vem. É muita emoção. E quem disse que campeonato de pontos corridos não tem emoção, hein? Mais detalhes sobre estes gols e muito mais amanhã no Tabelinha Esportiva, de 12:30 à 13h. De volta com o terceiro e último bloco do Sim Notícias de hoje. A gente esteve aqui no centro da cidade acompanhando a visita da ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, do governador Paulo Artung e demais autoridades. Ela fez um sobrevoo, né, pelo balneário de Regência e povoação, acompanhando o avanço desta onda de rejeitos da mineradora Samarco, que desceu pelo Rio Doce e já chegou ao oceano. Dados da Secretaria de Meio Ambiente, aqui da Prefeitura de Linhares, mostram que esta água barrenta já subiu cerca de 15 quilômetros ao norte, cerca de 6 quilômetros ao sul e pelo menos 7 quilômetros mar adentro. Nós vamos acompanhar agora a entrevista que a ministra concedeu, né, entrevista coletiva. A gente vai encerrando também por aqui, a gente vai se despedindo por aqui. Voltaremos nesta terça-feira com mais uma edição do Sim Notícias. Acompanhe agora a entrevista com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que esteve em Linhares. Bom, nós fizemos eu e o governador Paulo Artung, mais a equipe técnica do Ministério e do Governo do Estado, da área ambiental, nós fizemos um sobrevoo da área. Verificamos que, infelizmente, o acidente chegou a Foz, era algo que nós estávamos monitorando, e chegou de uma maneira que nós não temos ainda os dados de monitoramento real, de uma maneira que você vê claramente a diferença de densidade, do impacto da lama, da presença da lama no mar, da presença da lama no rio, tá? Óbvio que se nós formos comparar com o que aconteceu em Minas Gerais, onde tinha uma maior concentração, era mais densa, como fosse quase um caldo, né, que a gente pode dizer, é diferente, mas o impacto é muito expressivo, tá? Obviamente tem as barreiras de contenção, isso ajuda a minimizar o impacto da chamada fauna que está ali ribeirinha, etc, etc, mas nós temos um impacto bastante expressivo e que nós teremos que monitorar. Nós devemos lembrar que tem muita lama que ficou no leito do rio, tá? A lama ainda está descendo porque começa a temporada de chuva. Essa chuva vai levantar essa lama ainda vai chegar aqui. O Rio Doce, tradicionalmente na chuva, joga muito sedimento em janeiro. O governador me relatou isso, me deu detalhes. Nós descemos na região, nós descemos lá na Foz para ver a situação toda. É um impacto importante. Agora, eu não posso dizer se é menos ou é mais. Nós estamos monitorando e o monitoramento, a minha determinação, a Agência Nacional de Água e os órgãos ambientais, eu determinei que o monitoramento seja no mínimo de 90 a 120 dias. Tá? Só quando terminar o período de chuvas que eu vou poder ter uma avaliação concreta do fim do acidente, do ponto de vista, e quais são as medidas efetivas, além das emergenciais, para a restauração do Rio Doce. Ministra, a partir dessa reunião, que providências vocês vão tomar? Bom, acho que essa reunião tem 3 objetivos. Primeiro, eu tinha comprometido com o governador Paulo Artung que desde o primeiro momento
pediu que nós fizéssemos intervenções de prevenção ou de mitigação dos efeitos do acidente, uma vez que o Espírito Santo teve mais tempo para cuidar disso do que o Estado de Minas Gerais. Imediatamente nós deslocamos para cá as equipes do Instituto Chico Mendes, o superintendente do IBAMA coordenou as operações aqui, tá? E obviamente nós pudemos fazer algumas intervenções de natureza estratégica, particularmente na questão de fauna e na proteção, com o apoio do pessoal do Tamar, da parte da tartaruga marinha de couro que desova agora. Isso foi um balanço das ações. O segundo motivo da visita foi uma ação coordenada das equipes de meio ambiente para podermos discutir os programas de revitalização e de recuperação da Bacia do Doce. Nós precisamos entender, do ponto de vista ambiental, tá, qual vai ser a envergadura, quais são os principais projetos, quais são as principais iniciativas. Devemos ter uma reunião esta semana com o pessoal do meio ambiente do Espírito Santo e de Minas Gerais, em Brasília, num grupo de trabalho que já está instituído pelo Ministério do Meio Ambiente de coordenação das ações da área ambiental. E o terceiro, que foi extremamente importante, conversar sobre as instituições não governamentais, pessoas que estão aqui, Defesa Civil, preocupações de municípios aqui próximos sobre a dispersão da lama e medidas que precisam ser adotadas emergencialmente agora, como, por exemplo, informação e atendimento às populações isoladas que vivem ao longo do Rio Doce e que estão sem informação, ou pescadores que vivem da atividade de pesca ou de atividade de turismo na foz do rio, que também estão sem alternativa. Então foram feitas algumas exposições, nós imediatamente estamos notificando a empresa para que ela atenda imediatamente essas populações de maneira articulada com o governo do estado e com o município. Aí eu acho que o último comentário também vê o trabalho que está sendo feito em parceria aqui com também a empresa que está presente aqui no município. O governador estava me relatando tudo que está sendo feito e o prefeito também, de fazer funcionar os esquemas emergenciais. Todo mundo tem que ser informado sobre o problema do acidente, o que não pode ser feito, entrar no mar, beber água do rio, informações que precisam estar no dia a dia de cada cidadão, com serenidade. Ninguém precisa ficar afobado, tem muito desencontro de informação, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão inquietas, estão abaladas, têm que estar abaladas, o acidente é grave, mas nós temos que trabalharmos juntos, informar, exigir que a empresa cumpra o seu papel e, mais do que isso, juntos reconstruirmos o Rio Doce. É isso que nós vamos fazer. A senhora mesmo já falou que esse é o maior desastre ambiental. A gente já percebeu hoje que essa onda de rejeitos já chegou a quase 10 quilômetros mar adentro. E é uma região ali muito sensível, essa aqui, para onde a onda está puxando, para cima, para a região da Bahia, ali a região de Corais. Além disso, lá onde a senhora pousou hoje, tinha tartarugas marinhas. O que já foi pensado para esse tipo de espécie mais sensível? Já dá para se ter uma ideia? Vamos lá. Primeiro, nós pedimos a COP da FRJ fazer uma modelagem sobre a dispersão desses sedimentos no mar. Tá? O que nós vimos hoje é que está no mar, dispersou, mas não dispersou de maneira de 60, 90, 100 quilômetros. Está concentrado no raio de 10 quilômetros horizontal e mesmo para dentro do mar está 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Então está circunscrita em uma determinada área, obviamente com diferentes densidades, porque mais próximo da foz tem uma maior concentração de lama. 300, 400, 600 metros mais adiante não tem tanta concentração de lama, mas está diluído, tem sedimentos. Tá? Então essa é a primeira questão. Segundo, o governador está me relatando aqui a cooperação com a Marinha. Amanhã chega aqui um barco de pesquisa top da Marinha, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, exatamente para fazer os testes, avaliar, etc. Então nós temos um monitoramento, uma modelagem que está dizendo, conforme a corrente marítima, os ventos, etc., qual é a tendência de dispersão disso. Não está dando impacto na Bahia, não está dando impacto em Vitória, não está dando impacto em Abrolhos. Tá? Até o rapaz de Defesa Civil aqui de São Mateus perguntando, vamos deixar essa informação disponível no site para que as pessoas possam acompanhar online, no site da Agência Nacional de Águas, os resultados da modelagem matemática. Sobre a fauna, nós fizemos ações de mitigação. Tá? E o que são ações de mitigação? O Tamar, junto com o Instituto Chico Mendes, nós trouxemos gente de São Paulo, etc., veio um caminhão aqui para recuperar a espécie de peixe, etc., etc., e estamos destinando isso, os indivíduos foram capturados de espécies ameaçadas de extinção e de espécies da fauna nativa, foram destinados ao Centro de Pirassununga do Instituto Chico Mendes para manutenção e depois nós vamos usar isso para reintrodução de espécies. Tá? A tartaruga foi protegida, o Tamar conseguiu tirar
os ovos todos que estavam já depositados, realocou em área de segurança, e isso é medida de mitigação. E nós estamos monitorando a fauna no mar também, tá? Não só na terra, no rio, mas também no mar, para saber o eventual impacto. Tem problema tem peixe morto. Por que o peixe está morto? Por causa de lama, tá? presente na parte de respiratória do peixe. Então, fazendo laudo, sabendo o que está acontecendo e registrando tudo com os chamados laudos probatórios. O esforço é de mitigar o impacto. Mas, obviamente, nós teremos morte de fauna, isso é óbvio. Tá? No rio tem a chamada fauna da calha, do chão, que a gente chama popularmente. Se a lama entrar e ficar ali, essa fauna morre. Tá? E tem ainda os chamados espécies mais superficiais que migram para os tributários. Causou estranheza para alguns dos nossos análises que algumas dessas espécies não tenham conseguido fugir, tá? A quantidade. Vão encontrar, são espécies de água doce, vão encontrar com a água salina, vai dar impacto, vai morrer. Tá? Então tem que entender essa dinâmica, para isso os biólogos estão monitorando e avaliando e preparando os laudos. Nós teremos depois um trabalho muito grande de identificação dos processos biológicos, de reintrodução dessa espécie, de capturar espécies nos rios tributários e repovoar o Rio Doce com as espécies de fauna. Não só o rio, mas também os ecossistemas associados, a fauna ribeirinha foi toda, por exemplo, em Minas, o impacto é muito maior que aconteceu no Espírito Santo. Então, teremos que fazer com base científica, em parceria com as instituições que são responsáveis por isso, tá? Com um processo, a visão de curto, médio e longo prazo, com transparência de toda a ação, com fundos instituídos para financiar isso, com a responsabilidade da empresa e, mais do que isso, com o engajamento da sociedade brasileira. O Rio Doce tem que voltar a ser o Rio Doce, tem que voltar a ser doce e ter vida. Essa é a nossa responsabilidade como brasileiros. E a empresa estará, espero eu, cumprindo as suas obrigações legais no Brasil. Quando esses laudos ficam prontos? Olha, nós já temos alguns laudos prontos, outros estão sendo feitos ainda, não terminou o acidente, tá? Eu preciso avaliar. Por exemplo, chegou no Espírito Santo aqui, só no Minas Gerais, você tem ideia, o IBAMA já fez um laudo só de impacto em vegetação, são mais de 900 hectares de destruição, tá? Medido, nós temos que medir hectare por hectare, fazer fotografia, comparando imagem de satélite, o que era antes, o que é hoje, fazendo o que a gente chama cubagem, identificação, etc. Então, só para você ter ideia, ainda nós não concluímos o lado de Minas, tá? São mais de 900 hectares impactados com o acidente de Minas Gerais. Aqui está em curso, o pessoal do Tamar tem os relatórios, o pessoal do CMBio fazendo, o pessoal do CEPA do CMBio, o pessoal do IBAMA aqui do Espírito Santo trabalhando com o Serviço de Emergências Ambientais, todo mundo está trabalhando. Agora, quando nós podemos, mais o monitoramento, quando encerrarmos todo o processo de monitoramento, esses laudos serão concluídos e, obviamente, todas as medidas serão tomadas. Isso é para ação fiscalizatória, punitiva, a parte de indenização. A parte de restauração é entender o que está prejudicado, que foi impactado, e começarmos o mais rápido possível, dadas as condições de estabilidade da bacia e do rio, o processo de recuperação que vai levar muito tempo. Ministra, o que a senhora acha do DNPM ter apenas 5 fiscais para 700 barragens? Não me cabe comentar isso, por favor. Tá? A senhora acha que a Samarco fez o que podia para evitar que essa lama chegasse ao litoral? Olha, as avaliações que eu tenho é que a Samarco adotou uma série de medidas, tá? Medidas essas que a gente só vai poder chegar à conclusão se foram suficientes ou não depois das avaliações técnicas feitas. Por outro lado, você vai entender que um rio, ele sempre vai para o mar, tá? Muitos especialistas defendem que o rio leve isso, é do impacto do acidente, para que a gente possa ter a intervenção de recuperação. Então, as medidas de prevenção, as medidas de contingência, que a gente chama de atendimento, tá? Da Samarco, as medidas de plano de emergência da Samarco na sua área de operação, na sua área de influência direta, o impacto regional, isso são questões associadas ao licenciamento ambiental, que neste caso é a competência do governo de Minas, foi o governo de Minas que fez. Então, nós temos que avaliar com o governo de Minas se as medidas que foram determinadas no licenciamento foram atendidas, se elas são suficientes ou não para a magnitude de um acidente como esse, e se a empresa agiu cumprindo tudo que estava determinado. Isso é um processo de apuração que não me cabe aqui fazer avaliação, isso é um processo técnico e legal que terá que ser feito pelos órgãos responsáveis. Tá bom? No processo, na questão do resgate da fauna, houve aí uma falta de articulação da ação lá da Arca de Noé, do Ministério Público, com os órgãos federais que também estão fazendo isso? Bom, não me cabe dizer se o Ministério Público tem a determinação e com ação judicial que toma a medida que ele quis tomar, tá? Nós trabalhamos de maneira articulada com o Estado, com a Universidade Federal, com os especialistas em fauna e temos certeza que fizemos o melhor trabalho. Ministra, a senhora declarou que essa lama
barrenta chegaria a pelo menos 9 quilômetros de extensão ao longo do oceano. Essa previsão já foi bem ultrapassada. A senhora acredita que possa chegar a Abrolhos, como foi dito? Bom, de novo eu vou dizer ao senhor, primeiro, eu não fiz a previsão é um modelo matemático que indicava 9 quilômetros para cima, 9 quilômetros para cima, 6 para baixo. Segundo o que eu vi, por exemplo, hoje no voo que eu fiz com o governador, eu fui até Altamar, não tinha lama lá. Da foz do rio, em frente ao Altamar, não tinha. Tá? Aliás, ao sul não tinha. Ao norte nós sobrevoamos também, não chegar a dar 50, 60, ao contrário, tá? Agora, e mesmo o pico para dentro do mar está dando 1 quilômetro, 1,5 km. São 15 ao norte. Então, 15 ao norte não é a informação que eu tenho informação ao norte de 12. A Secretaria de Meio Ambiente de Linhares está informando. Pois é, querida, tem que ver o seguinte, quando você vai o impacto da dispersão, se é da lama ou se é do sedimento que está diluído. A concentração desse sedimento, se está chegando, por exemplo, a medida do modelo dava 10 miligramas por metro cúbico, tá? Que é o que interessa de depósito de material pesado, exatamente na sinalização de 3 a 9 quilômetros. Até agora não está errado o modelo. A Agência Nacional de Águas pegou a dado de monitoramento de hoje, entregou para a COP FRJ para fazer a rodada da nova modelagem. Muita coisa vai dispersar superficialmente, porque é sedimento. Tá? O sedimento mais leve, ele vai dispersar, tanto é que você olha no mar, tem diferente coloração. Tá? Você tem que saber se o que está lá é de fato a lama mais densa ou se já é a lama diluída ou se está com mais outros sedimentos que foram removidos, por exemplo, se vier com chuva, está chovendo na cabeceira em Minas Gerais e está trazendo sedimento para cá. Tá? Então, o monitoramento está sendo feito. Se vai ampliar a mancha, nós vamos saber se vai ampliar a mancha. Agora, o que eu posso lhe dizer, do que eu vi de extensão hoje, tá? É bastante condizente e compatível com o que os órgãos técnicos estavam sinalizando a respeito do comportamento da mancha. Ministra, com o aumento das chuvas em Minas Gerais, existe uma estratégia já do governo para tentar impedir que a lama que ficou acumulada lá desça aqui para o Espírito Santo? A gente não tem esse controle, não. Vai chover. Pode ser que remova, pode ser que não remova. Tá? Nós estamos monitorando ao longo do rio. Lembre que as hidrelétricas reteram muita lama nos reservatórios. Lembre que o rio está muito seco e a lama ficou encaixada em várias pedras. O rio é perigoso também. Então, nós estamos monitorando. Eu não posso dizer se vai vir mais lama, quanto é que vem mais de lama. O certo é se chover muito, possivelmente possa revolver o fundo do rio e você vai ter mais. Por isso, a única medida essencial que tem que ser feita hoje, além das medidas de mitigação, de atendimento à emergência, é monitorar em tempo real o que está acontecendo. Tá? E é isso que está sendo feito pela Agência Nacional de Águas com os outros órgãos federais. Ministro, agora são muitas ações já na Justiça, muitas determinações vieram a partir de decisões judiciais. Como é que a gente pode administrar esse problema sem recorrer ao Judiciário? Nós já estamos fazendo, querida, essas medidas todas que eu acabei de eleger aqui junto, inclusive com o governo do Estado, nenhum disso foi depender do Judiciário, desculpe. As ações do governo federal e dos governos estaduais, elas independem da decisão judicial. A decisão do Judiciário tem a ver com indenização, com multa, enfim, então ações de precaução, de prevenção, de calções, enfim, então fazendo uma série de iniciativas aí. Tá? Nós estamos trabalhando em cima da nossa competência e eu não dependo do Judiciário para agir. Eu estou agindo junto com o governador do Estado. Tá bom?